Saudações aos integrantes do nosso grupo de estudos. Se foi possível entender até aqui as discussões que eu estou tentando trazer para as nossas reuniões, eu creio que tenha conseguido demonstrar que quando falamos de inteligência humana, quando falamos do sistema que permite ao ser humano ser inteligente, foi possível perceber a existência de dois âmbitos completamente distintos desse sistema racional. Nós temos um âmbito que é organizado por meio dos sentidos, das sensações humanas, que produz um sistema de inteligência orientado pela objetividade, pelos fenômenos que ocorrem no âmbito da natureza objetiva. E nós temos um outro âmbito de inteligência que é produzido por meio de relações, por meio de uma competência inata do ser humano, que é de produzir relações a partir dos dados que são produzidos pela realidade objetiva. Então nós temos um âmbito que é da natureza, exógeno, que portanto se orienta por meio das sensações humanas. Nós temos um outro âmbito de inteligência que é endógeno, é racional, que é o sistema que o organismo humano produz a partir dos relacionamentos que a racionalidade, que a capacidade de produzir ideias, de pensar sobre estas sensações, permite que seja desenvolvido. Então, aproveitando essa distinção fundamental, de grande importância para entender as discussões que estamos fazendo aqui, eu quero abordar de uma maneira inicial, porque se trata de um tema extremamente complexo para tratar, porque vai repercutir depois nas instituições humanas de uma maneira complexa, como o próprio tema o é. Gostaria de tentar examinar, então, o que nós podemos tomar nesse âmbito de inteligência por conta, então, de ética e de moral. Se nós formos examinar atentamente esse tema, nós vamos perceber que toda vez que o organismo humano se constitui enquanto um sistema de inteligência orientado pela natureza, a natureza vai então interferindo ou programando esse organismo para que ele passe a se comportar no âmbito então das suas ações e das suas demais relações que ele estabelece organicamente nesse mundo em que ele existe. Essa natureza vai programar esse indivíduo, então, para agir de uma determinada forma, para ter um determinado comportamento, para proceder de certo modo. Esta programação, então, ela vai desenvolver um sistema de inteligência que nós poderíamos dizer que é o comportamento ético humano. Eu quero fazer uma pequena observação, eu vou tratar desse assunto com mais profundidade em outras oportunidades, já venho tratando em alguns vídeos em que eu trato sobre ciência e linguagem. Eu quero dizer que a linguagem é uma ação humana. Toda vez que o indivíduo fala, ele age, ela tem um propósito de ordenação de um sistema de inteligência que seja interrelacional com outros indivíduos e que também serve para o próprio indivíduo pôr em ordem, por meio destas ações racionais, um sistema de inteligência que vai orientar, então, racionalmente, depois, num outro âmbito que nós vamos tratar, que é o da moral, as ações desse indivíduo. Então, a natureza constitui o organismo humano, este organismo passa a desenvolver, então, um modo de ser, um modo de proceder, e isso, então, nós poderíamos dizer que é o âmbito em que o ser humano torna-se, então, um indivíduo ético. A ética tem a ver, então, com as ações humanas, o modo de ser. Tanto que esse assunto é importante, que também quero, numa outra oportunidade, depois falar um pouco sobre a experiência da convivência que tenho e que tive e que continuarei tendo com os nossos irmãos Imbiá-Guarani, em que eles produzem um sistema de inteligência nas suas comunidades desde o nascimento dos indivíduos por meio do afeto e produzem uma ética extraordinária. Seres humanos da maior qualidade, que eu ainda vou tratar desse assunto, porque realmente é um assunto que me encanta e tem muito a ver com essa discussão sobre o desenvolvimento de uma ética e de uma moralidade. Já quando formos tratar da moral humana, ou seja, do sistema que o indivíduo desenvolve a partir das relações racionais que ele produz destes elementos
que são produzidos pela natureza fenomênica por meio dos sentidos, nós vamos tratar então agora de um indivíduo que passa a produzir um sistema de ideias sobre si, sobre o mundo, sobre os outros. Este sistema de racionalidade, ele praticamente é contemporâneo do desenvolvimento da ética. Só que, enquanto que a ética é desenvolvida pelos sentidos, a racionalidade é desenvolvida pela capacidade de pensar, de ter ideias, de produzir relações entre esses diversos elementos que a natureza fenomênica introduz no indivíduo por meio das sensações. Então, a moralidade, ela não passa de um sistema de ideias. Esse sistema de ideias, obviamente, que ele possui elementos de ordenação. Enquanto que a ética, é claro que eu simplifico um pouco quando trato dessa forma, enquanto que a ética tem o elemento dor e prazer como os dados concretos que vão determinar um certo comportamento do indivíduo no âmbito das suas ações, a moralidade ela já tem outros elementos. A moralidade vai tratar com o medo e com o desejo. Os seres humanos, quando passam a pensar sobre si, eles percebem o quanto eles têm dificuldade para entender uma série de questões que dizem respeito às suas origens e os seus fins últimos, e a partir de medos, né, e de desejos que o indivíduo organicamente possui, ele passa a ordenar um sistema de inteligência, então, que vai ser a moralidade. A moralidade é o modo pelo qual os indivíduos pensam a respeito de si, a respeito dos outros, a respeito da natureza. E a moralidade é o âmbito em que os indivíduos produzem, criam, desenvolvem um mundo. Eu já falei isso ao tratar de universo e razão civilizada, que os seres humanos eles acabam inventando um mundo para ordenar a sua própria existência. Nós inventamos um mundo. O mundo produzido racionalmente pelos indivíduos é um mundo inventado pela razão. Porque se nós formos parar um pouco para pensar sobre o que pensamos, sobre o que sentimos, ou seja, sobre aquilo que o universo fenomênico se comunica conosco por meio dos nossos sentidos, nós vamos perceber que esse mundo da racionalidade não passa de um mundo inventado pelos indivíduos, que como vivem coletivamente em agrupamentos, esse mundo ele é compartilhado, essa invenção é compartilhada entre todas as pessoas, e na medida em que se produz um mundo que nós chamamos um mundo civilizado ou um mundo da cultura, esse mundo então serve como um ponto de partida para a ordenação da vida em sociedade. É claro que depois ele se desenvolve com a produção de certas instituições, como o direito, né? Como tem uma série de instituições humanas que são produzidas por meio da cultura, que vai, então, refinar, aperfeiçoar esse sistema. Mas quando tratamos, então, do mundo da moral, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que o mundo das ideias ou o mundo da ciência, que é um mundo produzido por meio de relações com aquilo que o indivíduo acumula no seu organismo, por meio de sínteses, que são resultados de impressões do universo fenomênico, que se comunicam com os seres humanos por meio das sensações. Então, moral trata de um âmbito de inteligência que vai falar da racionalidade, da ciência, do sistema de ideias, e ética vai falar de um mundo que vai tratar das sensações, daquilo que o indivíduo produz a partir das suas relações diretas com a natureza, com os outros homens e com o mundo em que ele vive. Então, muito mais importante, né, do que desenvolver um sistema moral adequado, é desenvolver um sistema ético adequado nos indivíduos. Esse é o grande problema da sociedade atual. A sociedade atual está enlouquecida porque está se dando por conta, os meios de comunicação e de informação são amplos suficientemente hoje para permitir que isso ocorra. A sociedade humana está percebendo que a moral e a ética não estão afinadas, ou seja, que o ser humano tem uma moralidade para tratar intersubjetivamente uns indivíduos com o outro, mas que na prática a ética humana é completamente diferente. Então eu espero que tenha conseguido contribuir, pelo menos na introdução dessa discussão. Como eu já disse, ela é complexa. Eu mesmo venho pensando muito a respeito desse assunto para ordenar de uma forma pela qual eu possa expor com a máxima clareza que possa ser possível nesse âmbito de discussões, mas eu acredito que com estas considerações iniciais eu possa ter trazido alguma coisa para ser pensado no nosso grupo de estudos. Até o próximo encontro e espero que todos estejam gostando das nossas discussões. Eu gostaria, no final também, de pedir para as pessoas que acompanham o nosso canal que se inscrevam no canal, que é muito importante para podermos melhorar um pouco alguns recursos que as mídias,
que os sistemas de mídias hoje disponibilizam a depender do número de pessoas que participam de cada atividade no âmbito da internet. Obrigado e até a próxima.